A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que bom ter você por aqui. Hoje, na nossa 8ª aula, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Espírito Santo. Mas antes disso, vamos orar? Pai de amor, Deus eterno, nós te rendemos graças nessa hora, louvamos teu bendito nome e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o nosso estudo nesse momento. Dá-nos entendimento, nós assim pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Se nós examinarmos o índice da Confissão de Fé de Westminster e procurarmos um capítulo sobre o Espírito Santo, nós iremos ter uma surpresa. Não existe nenhum capítulo com esse título. Nesse nosso comentário sobre a confissão, nós vemos que então a confissão vai ter um capítulo sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade, bem como um capítulo sobre Cristo, o mediador. Mas não tem assim um capítulo especialmente dedicado ao estudo do Espírito Santo. Não sei para você, mas parece um pouco estranha essa omissão, né? E é claro que a Confissão de Fé de Westminster não se esqueceu, então não é estranho não, fica tranquilo. É que várias vezes no texto da nossa Confissão de Fé, o Espírito Santo é mencionado e a sua obra é comentada. Então foi exatamente com base nessa realidade que alguém fez o seguinte comentário: o fato de que os autores da confissão não tenham concentrado a sua teologia no Espírito Santo em um só capítulo é indício de que existiu neles certa insensibilidade, característica do pensamento teológico da época, para com o valor e o significado real desse tema. Então, é importante a gente ver esse comentário, por exemplo, né? A gente fala da nossa confissão ser redigida no século XVII, na Inglaterra. É muito importante a gente pensar no contexto da sua produção, porque naquela época a doutrina do Espírito Santo ela não despertava muito interesse, nem provocava grandes discussões, né? Naquele momento outras perguntas eram feitas, portanto outras respostas eram necessárias. Então, a gente não deve ficar impressionado com a ausência, então, de um capítulo específico sobre o Espírito Santo, né? Para nós, hoje, pode parecer meio estranho, porque toda a sistemática que nós pegamos, né, tem lá um capítulo sobre pneumatologia, né? O estudo do Espírito Santo. Mas, então, a gente, estudando a nossa confissão, entendendo, então, o contexto da produção desse texto, a gente começa a ver que a Igreja da Inglaterra ela tinha outras preocupações, né, e interesses que levaram a não valorizar essa questão do Espírito Santo naquele momento. Por isso, a Confissão de Fé de Westminster, produzida naquela ocasião, não dedicou um capítulo especial à pessoa do Espírito Santo. Importante nós falarmos também que tudo que a gente disse aqui, né, a gente está falando só de um lado da moeda, mas a gente precisa ver também o outro lado a ser examinado. E o outro lado corresponde então à situação como igreja nos dias atuais. Hoje, nós então, se no século XVII, a Inglaterra, lá a doutrina do Espírito Santo não estava em debate, não era algo que era necessário ser conversado, debatido. Se a gente parar para pensar nos nossos dias, tudo que a gente vê, tudo que acontece, né? Não é difícil a gente responder que provavelmente para nós, né, é importante a gente pensar sobre essa doutrina, é importante pensarmos sobre o Espírito Santo. E é fácil nós constatarmos que a doutrina do Espírito Santo hoje é uma das mais importantes. É interessante isso, porque se você for em qualquer livraria evangélica, acessar qualquer site aí da sua casa, né, você vai ver que existem prateleiras repletas sobre esse assunto, que é também um tema de vários artigos, de sites de teologia, de jornais evangélicos, né, e um tema que abrange muitas discussões. E as denominações também divergem quanto a essa doutrina. Já houveram várias rachas também por causa da doutrina do Espírito Santo no nosso meio. E até mesmo, né, pensando nesses rachas, nessas divisões,
Justamente por quê? Por questões interpretativas, interpretações da pessoa e da obra do Espírito Santo. E aí estão os dois lados da moeda, né? No século XVII, a doutrina do Espírito Santo, que não estava sendo debatida, não era algo daquela época necessário, importante, e hoje, né, o tempo que nós vivemos, do século XXI, ela se tornou uma das mais importantes da igreja. E essa situação cria pra gente aí um problema, né? E a gente tem uma confissão, então, que não trata especificamente de um dos temas mais controvertidos da vida das nossas igrejas. E se você lembrar, uma breve recordação do que a gente já viu até aqui, nós falamos sobre a importância da confissão, sobre Deus e a criação, sobre o problema do mal, sobre Jesus, o Cristo, o mediador, e sobre a igreja, na nossa última aula. Então, nesse vídeo e no próximo vídeo, nós vamos nos dedicar, então, a essas questões mais práticas da vida da igreja. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e a propagação do Evangelho, que diz respeito à propaganda e Evangelho. Assuntos que estão aí relacionados com o Espírito Santo, porque é Ele quem nos guia, é Ele quem nos dá força, direção, para a gente poder viver, testemunhar segundo a vontade de Deus. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse aos seus discípulos, antes da sua ascensão aos céus, lá em Atos 1:8, que quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Então, portanto, apesar de não existir, então, um capítulo na Confissão de Fé de Westminster, um capítulo específico aí, nós vamos nos dedicar um pouquinho ao estudo dessa doutrina, mesmo que por forma superficial, a gente não vai fazer aqui o estudo extensivo, exaustivo, né? Você tem aí várias literaturas muito boas para fazer isso. Na dúvida, procure em off, tanto eu quanto o reverendo Andresse, né, os pastores aqui da igreja, que a gente pode também indicar para vocês se você tem interesse de se aprofundar nesse estudo. Então, vamos lá, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa famosa, mas desconhecida. Primeira coisa, então, o Espírito Santo é uma pessoa. É a primeira coisa que nós devemos e podemos e devemos destacar aqui. E sobre isso, escreveu o reverendo Abival Pires da Silveira. Acompanhe comigo aí. Se o Espírito Santo é o próprio Deus, ele é alguém e não alguma coisa. Um erro muito comum é pensar no Espírito Santo como sendo algo neutro. Temos mesmo a tendência de pensar nele como sendo uma espécie de poder impessoal, como uma espécie de energia que, certo modo, atinge o ser humano. Assim, uma analogia muito usada é aquela comparada o Espírito Santo a uma eletricidade. Essa analogia é falsa, porque faz do Espírito Santo algo impessoal, despersonaliza o Espírito e despersonifica o próprio ser humano. O Espírito de Deus não é nenhuma espécie de corrente elétrica espiritual. E de fato aí nós temos um bom ponto de partida para a gente pensar então na doutrina do Espírito Santo. A igreja não o apresenta como se fosse simplesmente uma energia, uma força, né, em toda a história da igreja. Ao contrário, não só a igreja como a Bíblia, e aí vamos pegar aqui a palavra como ponto de apoio, a Bíblia não o apresenta como se ele fosse simplesmente então uma energia. Ele é uma pessoa, e nós, na tradição, colocamos então aí, falamos sobre a Santíssima Trindade, não é o nosso assunto aqui, mas abrindo parênteses aí, a Santíssima Trindade, então também que é uma doutrina da igreja, você não vai achar a Trindade na sua Bíblia. Mas o fato é que isso é muito relevante para o nosso estudo. Ao pensarmos no Espírito Santo, nós temos que aprender e pensar nele como uma pessoa. Ou seja, nós nos relacionamos também com o Espírito Santo quando nós oramos a Deus. Então, é importante a gente lembrar que pessoas nós nos relacionamos. Então, tá aí para você não esquecer disso. Então, sendo uma pessoa, o Espírito Santo age como uma pessoa. E por isso, nós temos que nos perguntar, então, qual é a atuação do Espírito Santo?
A Bíblia apresenta para nós um amplo relato da atuação do Espírito Santo. A sua obra não é somente relatada por Paulo, e ela não se encontra somente na primeira carta aos Coríntios. Não. Na verdade, desde Gênesis até Apocalipse, nós temos inúmeros textos que nos explicam qual é a atuação do Espírito Santo. A primeira atuação que nós podemos afirmar que o Espírito Santo é o Criador. O segundo versículo do livro de Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. E esse versículo aponta para nós para o fato de que o Espírito de Deus é o Criador e também o sustentador do universo. Isso quer dizer que as coisas materiais não podem ser consideradas como coisas más, que se opõem ao Espírito, né? Então, ao contrário, a matéria é criação do Espírito Santo. Segundo, nós podemos afirmar que o Espírito Santo falou através dos profetas. Os profetas nunca disseram a mensagem que traziam por eles mesmos, né? Isso é muito importante a gente lembrar. Eles pregavam em nome de Deus. Era o Espírito Santo quem falava por intermédio deles. Isso significa que era o Espírito Santo quem guiava o povo de Israel também através da pregação dos profetas. Então, a pregação dos profetas era o instrumento de Deus para orientar o povo. E aí nós podemos afirmar também a partir da Bíblia que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos ouvir mais o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Segundo o ensino de Jesus, a grande obra do Espírito Santo é fazer com que as pessoas se sintam pecadoras, se arrependam, tenham fé na pessoa de Cristo e sejam salvas. Então, a atuação do Espírito Santo também através da Bíblia, nós podemos afirmar que o Espírito Santo orienta a nossa vida. E nesse sentido, ele nos faz lembrar do ensino de Jesus e nos conduz para uma nova vida, cuja característica maior é o amor. Outra coisa que o Espírito Santo também faz, segundo as Escrituras, é fazer com que os cristãos vivam em união. No mundo marcado por rivalidade, por egoísmo, o Espírito Santo cria em nós uma nova vontade para que a gente possa viver uma vida comunitária diferente do que nós temos aí fora, na qual as pessoas se sentem como se estivessem em um só coração e uma só alma, família da fé. Então, a Bíblia apresenta muitos outros textos sobre o Espírito Santo. No entanto, os que a gente indicou aqui, quando a gente fez essa relaçãozinha aí para você, servem para nos oferecer uma visão geral a respeito do assunto. Então, a gente deve examinar cuidadosamente, comparando, né, com o que tem sido divulgado. Esses textos dizem o que a pessoa do Espírito Santo realiza. Só que o que se diz por aí a respeito do Espírito Santo está de acordo com esses textos? A nossa obrigação é examinar e conferir. A história da igreja registrada por volta do ano 156 nos diz que um indivíduo chamado Montano atuou na região da Frígia, na Ásia Menor, dando origem a um movimento chamado montanismo. E aí eu gostaria que você acompanhasse essa citação comigo. O montanismo representava exatamente a noção de dispensação especial do Espírito Santo, combinada com uma nova manifestação de entusiasmo profético primitivo e com a convicção de que o fim dos tempos estava próximo. Montano proclamou-se instrumento passivo mediante o qual falava o Espírito Santo. Nessa nova revelação, Montano declarou cumprida a promessa de Cristo e inaugurou a dispensação do Espírito Santo. A ele juntaram-se logo duas profetisas, Priscila e Maximila. Proclamando-se porta-vozes do Espírito, afirmavam então que estava próximo o fim do mundo. Nós devemos notar aí que isso aconteceu no ano 156.
De lá para cá, muitos outros movimentos semelhantes aconteceram na história da igreja. E será que algo semelhante também não tem se tornado bem corriqueiro nos nossos dias? Pessoas que assumem para si serem as únicas portadoras do Espírito Santo, da verdade que Deus tem para nós. E aí, quando nós olhamos então para o mundo de hoje, sem dúvida alguma, nós temos aí um mundo de propaganda. E aí vamos pensar, a propaganda utiliza todos os meios de comunicação, rádio, telejornal, jornal, revista, redes sociais, enfim. E ninguém fica imune à propaganda. Eu e você, nós somos alvos dessa propaganda o tempo todo. E se a propaganda for bem feita e atingir grande número de pessoas, certamente ela vai conseguir mudar nossos hábitos e também as nossas ideias. E é por isso que as grandes empresas e os governantes gastam rios de dinheiro com propaganda dos seus produtos, das suas realizações, bem como os governos também públicos. O fato é que o que eu quero chamar a atenção aqui é que existem muitas propagandas e existe uma certa técnica para fazer isso, mas o fato é que nem toda propaganda é boa, nem todo produto é bom, né? Nem toda propaganda também atinge os seus objetivos. Para que uma propaganda seja boa e atinja os seus objetivos, ela precisa apresentar certa característica. E aí eu quero pensar com você, para a gente entender um pouquinho, né? Nós falamos agora da doutrina do Espírito, e como a propagação de certas doutrinas tem sido feita através de vinculação de propagandas e como isso tem corrompido a proclamação do Evangelho. Pensa comigo, por exemplo, uma propaganda de cigarro. Hoje em dia a gente vê pouco, né? Mas teve época em que isso era marcante, gritante, e elas não mencionavam os males que o cigarro provocava ao organismo de jeito nenhum. Ao contrário, né? Geralmente eram jovens, bonitos, saudáveis, bem-sucedidos, né? Então, dessa forma, a propaganda incentivava todos os jovens a fumarem, fazendo ter a ilusão de que fumando, né, eles seriam belos, sadios e bem-sucedidos, né? Enfim, mas o tempo mostrou que o cigarro não é bom, né? Então, hoje a gente tem poucas propagandas e a gente pega, se você pegar qualquer caixinha, maço, né, de cigarro, você vê, na verdade, propaganda bem feia. O fato é que, o que eu quero pensar com você, a propaganda, ela manipula as pessoas. Ela faz a gente tomar certas atitudes, ela repete a mesma mensagem para que essa mensagem entre na sua mente, forçando, então, de forma inconsciente, né, cada indivíduo fazer aquilo que ela deseja. Então, a propaganda, ela não se refere às coisas desagradáveis, né? Porque isso vai estragar um bom negócio. E diante disso, vale a gente pensar, porque nós vemos aí muita gente usando mídias sociais, usando as propagandas aí para a pregação do evangelho, para a ministração da palavra. E aí, será que a gente não está imitando essas várias propagandas, né? E a gente tem visto aí a proclamação do evangelho, um evangelho que não transforma, um evangelho que não muda, um evangelho de vitória, de um evangelho que exige de você muita coisa. Você tem que ir na igreja sempre, você tem que dar o seu dinheiro. Será que é essa propaganda mesmo? Né? Um evangelho que não exige de você relacionamento com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Presta atenção aí nas propagandas evangelísticas, né? Se a gente parar para examinar, nós vamos ver que os pregadores, na verdade, não passam de propagandistas, que usam recursos de marketing para fazer com que as pessoas aceitem as suas doutrinas e não Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós temos visto aí muito marketing, muito mesmo, igrejas que pegam pesado, né, que investem mesmo para que as pessoas estejam lá, porque elas precisam estar lá,
né, haja visto a pandemia, né, a obrigatoriedade dos templos estarem abertos. E se você não sabe, né, a classe, vamos pensar assim, a classe mais atingida pelo Covid, os profissionais religiosos, e aí vamos pensar os pastores, pastoras, foram os que mais morreram na pandemia. Por quê? Porque pela fé nós tínhamos a obrigatoriedade, vamos pensar assim, né, dessas igrejas, de deixar os seus templos abertos, de haver aglomerações, e quem estava ali o tempo todo enfrentando, né, na linha de frente também, os pastores e pastoras, foram os que mais adoeceram, foram os que mais morreram, mais que gente da enfermagem, porque acreditava que a fé imunizava. E o fato é que é uma propaganda enganosa. E o nosso Deus diz que nós teríamos aflições, para nós termos coragem, termos bom ânimo, com certeza. Mas muitos esqueceram que o corpo é templo do Espírito Santo e que esse templo precisava ser cuidado, guardado, né? E hoje a gente vê gente ainda chorando, porque perdeu o fiel, porque perdeu o dízimo, né? A gente sabe de igrejas que queriam ficar abertas porque elas precisavam pagar as contas, né? Então não é porque, olha, como é essencial que a pessoa esteja aqui buscando a Deus nesse tempo. Não, infelizmente é uma propaganda enganosa, é um tipo de manipulação. Pregadores aí que têm poder, né, de incentivar, de influenciar e manipular os seus membros. O fato é que, pensando nisso, e é interessante isso, porque a Confissão de Fé de Westminster vai falar no capítulo 10, que tem o título de A Vocação Eficaz. Eu queria que você prestasse atenção nesse conteúdo. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. Isso ele o fez iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Essa vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Nesses dois parágrafos, nós observamos que, primeiro, a confissão de fé, como a gente já estudou, depende da doutrina da predestinação. Então, ela valoriza aqui a soberania de Deus. Segundo, a confissão de fé ensina que é Deus quem chama os pecadores, que são como pessoas mortas, para que recebam o evangelho e que significa a ressurreição e a vida. E terceiro, a confissão de fé afirma que o chamado de Deus é feito pela sua palavra e pelo seu espírito. Ou seja, não é pelo muito estar ali. Não é isso. E aí a gente vê que, em outras palavras, os que pregam esse evangelho não convertem ninguém. Não converte. Não é uma técnica de pregação que produz conversão. Não é essa intimidação da fé que produz conversão. Muito menos dizer para a pessoa se ela jogar ela no inferno por causa das suas vontades, do que ela faz ou deixa dela fazer, porque são palavras vazias. Ao contrário, Deus é quem converte. É através da sua atuação do Espírito Santo, como nós falamos aqui anteriormente. Esse Espírito Santo é ele quem atua nos indivíduos, usando a palavra lida e proclamada. Não sou eu. Não é você. Nós não poderíamos evitar tantas dores de cabeça se nós lembrássemos disso.
é o Espírito Santo quem faz, é Ele quem opera, é quando Deus chama que ocorre o arrependimento. Então existe esse aspecto que nós não podemos esquecer de forma alguma. Então nenhuma propaganda chama a atenção para coisas desagradáveis ou negativas, é verdade. No entanto, quando se trata do Evangelho, sempre que ele é anunciado, deve haver um convite ao arrependimento. Existem más notícias dentro dessas boas notícias do Evangelho que não podem ser negligenciadas. Sempre que ele é anunciado, nós lembramos que nós éramos pecadores, nós éramos as piores pessoas dessa terra, que nós estávamos sem Deus, vazios, e que é Ele quem nos chama ao arrependimento. Isso é doloroso, isso é difícil. O arrependimento é difícil. O arrependimento, eu não sei se você lembra qual é esse arrependimento. Então, vamos deixar a própria confissão de fé explicar pra gente. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica, cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho como a da fé em Cristo. O pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Nesses parágrafos da confissão de fé, a gente nota que o arrependimento é uma graça. Isso é, nós não nos arrependemos por conta própria, pela nossa própria vontade. É Deus quem nos chama arrependimento. O arrependimento é uma resposta do ser humano ao chamado de Deus. E nessa resposta, nós seres humanos, nós nos sentimos aborrecidos por causa dos nossos pecados. Então nós os abandonamos e buscamos viver segundo a vontade de Deus. E o arrependimento, ele deve acontecer sempre nas nossas vidas. Não é somente uma vez no momento da conversão. O Espírito Santo, quando nós somos chamados, nos sela, nos diz ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E estando uma vez em nós, ele sempre vai nos alertar quando nós errarmos. Sabe, quando você comete aquele pecado, às vezes até pequenininho, mas aí você fica com aquela dor na consciência, dá uma tristeza. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo em você para que você se arrependa. A chamada tristeza do arrependimento. Então não adianta propaganda, né? É a ação do Espírito Santo. Então, e é isso também o que a confissão nos diz. Olha lá, os homens não devem se contentar com o arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Então, não é por causa do arrependimento que Deus nos perdoa. Olha só, a própria confissão diz que nós não devemos confiar no arrependimento como sendo algum modo, alguma satisfação pelo pecado ou qualquer sentido à causa do perdão dele. Ao contrário, nós somos perdoados unicamente pela graça e misericórdia de Deus, manifestadas em Jesus Cristo. E todavia, ao mesmo tempo, não existe pecador perdoado sem arrependimento. E aí, então, também podemos afirmar que o perdão e arrependimento não servem somente para um bom relacionamento com Deus, mas também para um bom relacionamento com os nossos semelhantes. Assim como nós temos reconciliado com Deus, com perdão, com arrependimento, a gente deve agir da mesma forma, buscando a reconciliação com as pessoas próximas de nós, com arrependimento, com perdão, pedindo perdão e dando perdão. É um relacionamento que vai muito além, né, de eu e Deus. É eu, Deus e o próximo, né? Então, é algo que transborda. Para nós concluirmos, então, essa primeira aula, então, é de uma vida prática, né? Nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre propaganda e o Evangelho. Eu gostaria de lembrar para você algumas coisas, né? Quando se faz propaganda do Evangelho, é importante a gente pensar, primeiro, que a gente pretende que a nossa pregação substitua o chamado de Deus, e ela não pode, ela não consegue. Nós não enfatizamos aqui que o arrependimento não é bom
Não é isso, ele é necessário, mas é o Espírito Santo quem convence desse arrependimento. Então, diante de tudo isso que a gente viu aqui hoje, nosso convite a você é que você ore, que você se relacione com Deus através da oração. Então, se a gente parar para pensar hoje, a gente pode dizer que existe um desafio para nós. E de tudo isso que nós vimos aqui hoje, o que nós concluímos é que Deus quem chama o ser humano. É Deus através da ação do Espírito Santo. Nós devemos falar do evangelho, olha, vai ter um culto especial, fazer uma propaganda desse culto, sim, mas a gente tem que ter em mente que não é essa propaganda quem vai salvar, não é a mobilização, né? Então, é o Espírito Santo. Então, o chamado divino, ele está unido inseparavelmente ao arrependimento. É ele quem traz e quem gera o arrependimento na vida das pessoas. Sendo assim, que independentemente aí de não ter então um capítulo específico sobre o Espírito Santo dentro da confissão, a gente vê que o Espírito Santo se faz extremamente necessário. Que Deus nos ajude a sermos então aí bons dispenseiros da palavra, que o Espírito Santo haja através de mim, através de você, levando várias pessoas ao arrependimento e ao conhecimento do nosso Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.